converso hoje com o Dr. Juliano Atoji. Tudo bem, Dr. Juliano? Tudo bom, Thaís? Antes da gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, primeiramente agradeço mais uma vez o convite por parte do Estratégia. É sempre um prazer falar para os concursandos, por aqui, para a equipe do Estratégia. E meu nome é Juliano Carvalho Atoji, sou promotor de justiça substituto do último concurso do Ministério Público de São Paulo, 91º concurso. Está em curso o 92º. Eu sou ainda um novato na carreira, acabei de vitaliciei agora essa semana e ingressei no Ministério Público em 2015, começo de 2016. Atualmente, ainda continuo como promotor substituto, não me promovi e eu estou designado em Taboão da Serra, aqui na Grande São Paulo, e Itapecerica da Serra, um cargo em cada promotoria. E o que faz um promotor do Ministério Público? O promotor de justiça, a previsão de atuação do promotor de justiça está prevista no artigo 127 e 129 da Constituição Federal. O promotor de justiça ele é o titular da ação penal, ele atua na defesa dos interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, também individuais indisponíveis, por exemplo, o idoso, a criança, a pessoa com alguma vulnerabilidade, em defesa também das minorias, como também atua na defesa do meio ambiente, na probidade administrativa, combatendo a corrupção dentro do poder público, atua também na habitação e urbanismo, em defesa da criança carente, preservando os interesses do adolescente infrator, como também agora, com uma previsão aqui, o Supremo acabou de regulamentar, faz uns 2 anos que regulamentou, atua também na investigação criminal. O senhor utilizou a expressão, né, promotor substituto, então eu imagino que haja um titular, né? Quais são as diferenças assim de atuação? Como se faz? Qual é o prazo para se chegar, né, a um promotor titular? Na verdade, você ingressa na carreira do Ministério Público como um promotor de justiça substituto. Então, a sua primeira etapa é substituindo as vacâncias que titulares tiram férias ou que eles estão afastados num cargo de assessoria, então você acaba cobrindo essas vacâncias. Quando você ingressa no Ministério Público, você escolhe uma sede. A minha sede, por exemplo, é Votuporanga. Eu jamais fui para Votuporanga. Por quê? Porque lá os promotores acabam acumulando os cargos que ficam vagos. Então, eu sou designado na capital e na Grande São Paulo por ter domicílio aqui na capital. Posteriormente, a carreira do Ministério Público, ela está um pouco devagar, assim, ela demora um pouco para andar. Então, eu tentei titularizar agora no último concurso interno para promoção para entrância inicial e não consegui, não chegou nada em mim. Mas eu pretendo, assim que chegar alguma coisa em mim, promover para qualquer entrância inicial. E só para explicar aqui o pessoal do Estratégia, as entrâncias são as mesmas do Judiciário. Você ingressa como substituto, passa primeiro pela entrância inicial, posteriormente pela entrância intermediária, que são comarcas um pouco maiores. A entrância inicial são comarcas extremamente pequenas, problemáticas normalmente, porque a demanda é muito grande, e por fim você termina numa entrância final. A entrância final e futuramente, se você quiser, você pode tentar se remover para a capital. Por fim, o último estágio do cargo do Ministério Público é o Procurador de Justiça, que atua perante os tribunais. O senhor comentou sobre os casos, né, que a área de atuação, as possibilidades de atuação de um promotor, mas esse promotor, ele vai ser dividido, ele vai atuar por área, ele pode ser um clínico geral também, os que atuam por área, quais são os critérios, né, para definir, esse vai atuar na área do meio ambiente, esse na defesa de idosos, esse de criança, como que funciona isso? Sem dúvida, no começo você faz um pouco de clínica geral, até porque o promotor substituto ele acumula cargos dos titulares, e esses cargos são cumulativos em relação às matérias. No meu exemplo, o meu cargo de Taboão, o primeiro cargo de Taboão, que eu estou substituindo a promotora titular, que está no grupo de atuação em combate ao crime organizado, ele é um cargo de meio ambiente e de direito de família, direito civil e direito de família. E também de quarta-feira ele tem audiência criminal. Já o cargo que eu estou em Itapecerica, que é de uma promotora que também está afastada, ele é um cargo criminal, ele é um cargo de execução penal, ele é um cargo que abarca a saúde. Fora isso, eu já fiquei em cargos de improbidade, de infância, então eu já passei por todas as matérias
que o Ministério Público atua. Então, para quem está estudando para concurso, é bom saber que vai estudar muito ainda, não é à né? toa Porque... esse leque de matérias que eles pedem, não é à toa, não é por vaidade ou qualquer coisa, é que realmente no começo da carreira você precisa estar a par de todos os assuntos porque você atua em clínica geral. Posteriormente, quando se remover para um cargo da capital que ele é especializado, ele é júri, que é a coisa que eu adoro, que é o Tribunal do Júri, ou um cargo criminal, que também é uma área que me interessa bastante, investigação criminal, como eu fui delegado de polícia, são áreas que eu me familiarizo melhor. Então, futuramente, a intenção é essa, ou estar no cargo do júri ou estar no grupo do crime organizado. Então, há essa possibilidade de, com o passar do tempo, né, no cargo, você ter essa possibilidade de escolha, óbvio que de acordo com vacância, com as promoções, mas há essa possibilidade de você atuar na área que você tem mais afinidade, então. Futuramente, eu até brinco com os promotores titulares, dos promotores muito antigos, que eles esquecem as outras áreas, eles não sabem mais atuar nas outras áreas diante do tempo que eles se especializaram naquela matéria. E é um trabalho mais de gabinete, nesse trabalho há uma equipe de apoio, né? A gente está acostumado a ver trabalhos, por exemplo, de juízes, que há técnicos, analistas, ele monta uma equipe de apoio. O promotor também tem essa possibilidade de ter essa equipe? É um trabalho mais de gabinete? É um trabalho mais externo? É um trabalho mais de reuniões, audiências? Como que é o trabalho em si? É um trabalho que também é feito no gabinete e eu, como fui delegado de polícia, tenho uma tendência de buscar as coisas que a gente brinca na rua, né? De ir atrás das coisas, de não atuar, só ficar restrito à atuação de gabinete. Dentro do gabinete, a gente conta com o apoio de técnicos oficiais de promotoria, auxiliares de promotoria, analistas jurídicos, que são pessoas formadas em direito, e os estagiários. O trabalho dessas pessoas é de suma importância, principalmente porque quase todos os dias eu tenho audiência. Então, quando eu chego da audiência, o expediente, aquela pilha de processos está pronta graças ao trabalho desses profissionais que atuam, que são de suma importância para o Ministério Público, para fortalecer a instituição. O senhor comentou sobre audiências aí, são uma média de quantas aí por mês ou por semana? Bom, agora que o Lucas, até brinquei aqui, o Lucas que vai vir na estratégia aqui, ele, diante da pauta que ele pegou em Taboão da Serra, ele marcava audiência de manhã. Graças a ele, Taboão da Serra hoje tem uma pauta razoável, porque quando ele pegou a situação, a pauta de Taboão da Serra era caótica. Pra você ter uma ideia, quando você oferecia a denúncia, até a designação da audiência de um réu solto, demorava 2 anos e 8 meses. O Lucas está entregando com 8 meses a pauta de audiência de Taboão. Então, ele marcava audiência de manhã. Então, normalmente eu tinha 2 dias de audiência de manhã e todos os dias à tarde, porque eu acumulei Itapecerica e Taboão da Serra. Sexta-feira era o único dia que eu não tinha audiência, então eu tenho juizado criminal à tarde. É só ressaltando aqui que o Dr. Lucas é juiz aqui em São Paulo, em breve também, a gente já está marcando uma entrevista para que você possa conhecer também um pouquinho da carreira do Dr. Lucas. A gente conversou um pouquinho sobre a questão da onde o senhor está lotado, mas quais são os critérios da lotação? No caso do concurso do senhor, o senhor já fez o concurso, já escolhendo a região que queria, foi a critério, né, do Ministério Público? Como que foi essa questão da escolha do local onde o senhor iria trabalhar? Quando você ingressa na carreira do Ministério Público, algumas sedes de substituto, de promotores substitutos, têm lá algumas sedes dentro do estado inteiro. Então, de acordo com a colocação no concurso, é a prioridade. O primeiro colocado escolhe a melhor sede e, obviamente, os que estão piores colocados escolhem as piores sedes. E o critério para você ser designado como promotor substituto, o primeiro critério é a sede. Se a minha sede, por exemplo, que é Votuporanga, não precisa, o segundo critério é o domicílio. Meu domicílio é São Paulo. Como hoje há uma demanda muito grande na Grande São Paulo, eu acabo sendo designado na Grande São Paulo, que para mim é super proveitoso porque eu sou de São Paulo. Mas a minha intenção mesmo é ir para o interiorzão, porque eu preciso ir para a inicial, para depois ir para a intermediária, percorrer toda essa carreira para, quiçá um dia, voltar para a capital e ser promotor aqui na capital. A gente, antes de começar a entrevista, estava conversando, né? Muita gente tem a imagem do juiz, de um lado, né, o bem, que seria o defensor, do outro lado, o mal, que seria o promotor, falando tudo na cabecinha do juiz para ele poder decidir, tomar uma melhor decisão, ou com os júris, quando é o caso, né? Mas como que se dá essa relação, né, entre juiz, defensor, promotor? É realmente uma briga de braço entre defensor e promotor para ver quem vai ter razão, quem que o juiz ou o júri vai seguir? A gente costuma que no júri, na audiência, o que
que acontece é como se fosse um ringue de UFC. O que acontece lá dentro, depois você não pode levar para fora. Lá dentro você briga, você defende aquilo que você considera justo e caso o juiz não dê uma decisão ao seu favor, não pode ficar de birra com o juiz. Você simplesmente tem a possibilidade de recurso. Ou o defensor está fazendo o trabalho dele. Você tem que entender que o defensor está fazendo aquilo lá, que ele é compromissado com a defesa. E a grande diferença que eu falei aqui para a Thaís é que o Ministério Público, o promotor, ele não tem o compromisso com a acusação. O promotor de justiça, ele tem o compromisso com a justiça, com aquilo que ele acha justo. Se a prova está ruim e o promotor de justiça ele não pode se furtar a possibilidade de pedir a absolvição do réu, porque a prova está ruim, ele tem um compromisso com a justiça, ele não tem um compromisso com a acusação ou com a condenação do réu. Então ele não pode se envergonhar de pedir uma eventual absolvição ou uma parcial procedência da ação. Não existe essa vinculação do Ministério Público com a acusação, que antigamente todo mundo falava promotor público, promotor de acusação. O promotor, a partir de 88, ele é promotor de justiça, ele tem um compromisso com a justiça. Ao contrário do defensor. Eventualmente, o defensor ele tem a obrigação de defender aquele réu. Caso ele não defenda aquele réu, ele entenda que o réu é culpado e não queira defender, esse réu será considerado indefeso e, consequentemente, todo esse trabalho vai ser jogado no lixo, porque esse processo é nulo. Há cerceamento de defesa. Todo mundo, segundo a Constituição Federal, é uma garantia ampla, defesa e o contraditório. Então, o defensor ele tem o compromisso em defender o réu. Já o Ministério Público, ele não tem um compromisso com a acusação, ele tem um compromisso com a justiça. Então, você já fez a sua defesa, né? Que você de um lado tem o bonequinho do bem, que seria o defensor. O senhor não necessariamente vai ser o bonequinho do mal que vai acusar. Eu sou o bonequinho da justiça, eu entendo que é aquilo lá que eu vou... Normalmente o critério de justiça não é o mesmo, o juiz pode ter um critério da justiça, o defensor outro. Para isso que existe a dialética e os recursos. Caso você entenda que não é a melhor decisão, você recorre e jamais você pode levar uma atuação lá dentro para o pessoal. Cada um tem sua posição e... Apesar do senhor ter deixado claro, né, que o papel não é acusar, eu acredito que em muitos casos, né, fique nítido que realmente o réu é culpado e o senhor precise demonstrar isso. Por isso, o senhor considera uma profissão perigosa por estar na frente do réu, expondo, né, tudo aquilo e ser um fator, né, os argumentos do senhor não serão fatores decisivos para uma possível condenação? O senhor considera isso uma profissão perigosa por isso? Eu acho que todo cargo de autoridade exige coragem, exige que a pessoa não se exima de exercer a sua função por medo de retaliação ou por medo do crime organizado. O promotor de justiça tem que agir com coragem. Então, se ele considera culpado, se a prova está boa, ele tem que buscar condenação sim dentro dos critérios de justiça. Não é porque também o réu ele é uma pessoa que tem uma vasta ficha criminal, não necessariamente ele vai ser culpado por aqueles fatos. Tem que haver provas em relação àqueles fatos. Não é a ficha criminal que vai condenar o réu. O réu, muitas vezes, ele tem uma ficha criminal extensa e em relação àquele fato ele é inocente. Então não é porque ele é uma pessoa que se dedicou à vida do crime que você vai ter que condenar por um fato que não existe ou que não está suficientemente provado em relação a ele. E quais são os maiores desafios de ser um promotor? Eu digo os desafios da profissão em si, e talvez desafios até pessoais também, de conseguir ir para casa, se desligar de um caso, acaba sendo uma conversa do dia a dia, um receio, né, de às vezes, enfim, acusar e talvez ficar na dúvida se realmente é o melhor, não é o melhor. Quais são os principais desafios da profissão em si e os desafios também pessoais em relação à profissão? Na verdade, eu fui estagiário do Ministério Público, eu ingressei no segundo ano da faculdade como estagiário do Ministério Público e depois, posteriormente, eu fui delegado de polícia aqui no estado de São Paulo, mas eu sempre mantive em voga o sonho de um dia retornar ao Ministério Público de São Paulo, que foi aquela instituição que primeiro me acolheu, foi meu segundo estágio, eu estagiei 3 anos no Ministério Público de São Paulo, então eu tinha um apego por essa instituição, até hoje tenho, assim, eu defendo o Ministério Público de São Paulo com unhas e dentes, assim. Tem defeitos como qualquer outra instituição, mas é a minha casa, assim, é um lugar que eu aprendi a chamar da minha casa. Então, eu defendo com unhas e dentes, assim como eu defendi a polícia como estava lá, mas eu acabei, por questões da vida, optando pelo Ministério Público de São Paulo.
Eu costumo dizer assim que uma coisa que eu aprendi na polícia, o plantão acaba naquele momento, assim, no momento que você vai embora. Então você tem a obrigação de se desligar. Obviamente, por você ser delegado, promotor de justiça, juiz, normalmente as pessoas vão, você viu aquele caso, tal. Aí eu sempre respondo para as pessoas, eu tenho acesso somente aos meus casos. Eu não vi o que o Datena publicou, não vi a morte de fulano, porque eu já tenho muitos casos trágicos lá, dentro da polícia tive e dentro do Ministério Público também. Então eu procuro não me inteirar em relação a outros casos e focar mais nos meus casos. E acabou meu expediente de trabalho, eu desligo completamente. Eu não vou procurar coisas ligadas à violência, vou fazer minha atividade de lazer e desligo completamente. Assim, é uma coisa que eu tenho desde a polícia. Assim, quanto mais você traz a coisa, problema ou aquela coisa para dentro de casa, eu acho que você acaba se martirizando, se torturando por aquilo. Então eu desligo completamente. Eu aprendi a ligar esse botão assim de acabou o plantão, acabou meu expediente, agora eu vou descansar. Você comentou sobre casos, né? E aí, né, qual seria o caso que você obviamente poderia citar que mais o marcou, mais o chamou a atenção até hoje? Bom, por incrível que pareça, foi na polícia no meu primeiro plantão. Quando eu ingressei na polícia em 2012, a gente teria estágio. Primeiramente, supostamente teria um estágio para começar a atuação na delegacia. E não foi o que aconteceu. Assim, já me colocaram, falaram, estágio não vai existir, você vai assumir o plantão à noite nesse dia. E eu lembro, no meu primeiro plantão como delegado de polícia, totalmente inexperiente, teve um caso em Taboão da Serra, era delegado em Taboão da Serra também. Duas crianças gêmeas se afogaram na piscina. E a imprensa queria de toda maneira vender que essa mãe tinha assassinado as crianças. E com aquele calor tal, você tem que ter a frieza de não acusar uma pessoa injustamente, porque se naquele momento eu me precipitasse e tentasse indiciar a mãe ou atribuísse a culpa à mãe, aquilo seria uma marca que ela não ia tirar para a vida dela. Então você tem que ter muita cautela para não investigar ou acusar alguma pessoa injustamente, porque aquilo que você não quer para você, você não pode fazer para nenhum ser humano. Ninguém merece uma acusação daquela. Após uma dor de perda dos filhos, que foi uma questão acidental, os gêmeos, infelizmente a mãe descuidou, os gêmeos entraram na piscina e acabaram se afogando, infelizmente, mas eu não poderia, de maneira alguma, atribuir ainda mais um martírio para essa mãe, um sofrimento a mais para essa mãe, só porque a imprensa queria vender aquela coisa. É interessante ouvir o senhor falando, né, que quando a gente tem a imagem de um promotor, realmente, como você falou, promotor de acusação, como era conhecido, a gente imagina alguém que quer arrumar um jeito de mostrar que o réu é culpado. Mas eu vejo pela fala do senhor que isso é o contrário, quer mostrar primeiro, ver todas as possibilidades de defesa, já que não tem essas possibilidades, aí sim partir, né, para a questão do promotor mesmo, da acusação, né? Muito interessante isso. Só acho que desmistifica um pouquinho dessa imagem, como eu disse, né, do promotor ser a pessoinha do mal, que a todo custo. Eu acho que a gente tem muito essa imagem por filmes, novelas, né, de acreditar que o promotor sempre vai ser a pessoinha do mal ali, que vai estar sempre querendo acusar a todo custo para poder mostrar que tem razão, e o mérito vai ser somente quando de fato, né, o réu for condenado, porque aí sim vai ser um trabalho bem feito. Eu brinco que promotor de justiça, acho que nem a mãe e a namorada gosta, assim. Então, quiçá elas um pouquinho, assim, mas ninguém gosta do promotor de justiça, que o promotor de justiça incomoda a prefeitura, incomoda a Secretaria do Meio Ambiente, incomoda o réu. Então, o nosso papel é ser o fiscal da lei, é ser o chato mesmo, é fiscalizar e tal, mas eu lido bem com isso, com essa rejeição, então o nosso papel é para a sociedade, assim. Às vezes a pessoa não enxerga que aquilo é o melhor para a sociedade, mas a atuação do Ministério Público, ele tem que ser a pessoa que fica em cima, que fica fiscalizando as coisas diante de tantas barbaridades e corrupções que existem no nosso país. Doutor Juliano, a gente já conversou um pouco sobre tudo, né? Para finalizar essa entrevista, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de completar? Alguma coisa que foi falada e que o senhor gostaria de ratificar? Ou então deixar uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos assistindo aí, que estão em busca, então, da tão sonhada aprovação, de se tornarem um promotor, seja no estado de São Paulo, no Ministério Público de São Paulo, ou em outros estados. Que mensagem o senhor gostaria de deixar? Bom, posso falar o seguinte, eu não sou uma pessoa, eu me preparei para o concurso, nunca fui uma pessoa excepcional, nunca fui um ótimo aluno na faculdade, e posteriormente, assim que eu terminei a faculdade, eu advogava muito, acabei
começando estudos em 2010, e aí foi aprovado para analista do Ministério Público de São Paulo, analista do Ministério Público Federal, do Ministério da União, na verdade, para advogado da Caixa e delegado de polícia. Acabei optando por questões ideológicas pela carreira de delegado de polícia, que eu tinha também um sonho de ser policial. E dentro da carreira de delegado de polícia, você passa por algumas dificuldades, e eu sempre mantive em voga o sonho de voltar ao Ministério Público. Então, eu sou uma pessoa comum, eu trabalhava, eu tinha poucas horas de estudo, então eu tinha que otimizar meu estudo. Como eu fui acostumado a trabalhar no final de semana, eu preferia até trabalhar os finais de semana para que eu pudesse estudar durante a semana, pudesse ter tempo suficiente para estudar durante a semana. Eu pegava uma sequência de plantão e uma sequência de folgas, e nas folgas eu me entregava ao máximo aos estudos, porque eu via que aquela era a minha oportunidade de um dia voltar à instituição que eu sempre sonhei. Então, o que eu falo para as pessoas é jamais desistir a gente sabe das dificuldades do concurseiro, principalmente aqueles que não têm tempo suficiente para estudar, que trabalham. Então, posso dizer que não sou uma pessoa excepcional, apenas me dediquei bastante e tinha aquela coisa em voga e me preparei bastante. Importante também que as pessoas sempre estudem com método, não saiam estudando aleatoriamente, lendo e tal. Para isso tem cursinhos especializados, tem agora muitas empresas que preparam você, que é conhecido como os coach, alguns que eu não concordo muito com o método, outros ótimos coachings. Então, eles realmente preparam essas pessoas para... É importante você ter essa metodologia. Se você não tem essa disciplina, como eu não tinha, eu me vali muito de alguns métodos de alguns colegas e, graças a Deus, tive sucesso nos concursos. Juliano, eu agradeço, né? No início da entrevista eu agradeci o convite, mas eu que agradeço por ter aceitado, por ter vindo aqui à nossa sede, para poder falar um pouquinho sobre a sua carreira de promotor de justiça aqui do Ministério Público de São Paulo. Obrigado, Thaís. Mais uma vez agradeço. Vou deixar meu Facebook, Instagram. Não sou uma pessoa muito ligada a redes sociais, sou meio uma pessoa jurássica em relação a redes sociais. As pessoas às vezes me mandam mensagem, eu demoro um pouco mais para responder, mas eu respondo. Meu Instagram é Juliano Atoge, @JulianoAtoge. Meu Facebook também. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me chamar lá que posso demorar para responder, mas uma hora eu respondo. Tá ótimo, então muito obrigada. Obrigado. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas, ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Vejo você numa próxima. Tchau!